Como nação, os americanos são obcecados por café e parece que ele é tão americano quanto a torta de maçã ou o beisebol, o que é surpreendente considerando que os Estados Unidos nem sequer entram na lista das 10 principais nações consumidoras de café. Seja apenas amor ou um vício total em cafeína, muitos podem começar o dia deliciando-se com sua bebida favorita da Starbucks. Enquanto você toma mais um gole do seu venti mocha frappe com metade da cafeína e sem espuma, considere a evolução do café e como, há apenas alguns anos, ele era uma bebida fraca e aguada. Isso nos faz perguntar: como a Starbucks não apenas dominou uma indústria, mas realmente mudou a forma como as pessoas pensam sobre o café? Para responder a isso, temos que viajar até a chuvosa cidade de Seattle e entrar na mente do homem que sozinho criou nossa loucura moderna por café. Então, encha sua caneca com sua torra favorita enquanto contamos a história de como a Starbucks e a icônica sereia verde mudaram o mundo. Nossa história começa no centro de Seattle, no início dos anos 70, quando 3 amigos de faculdade obcecados por café começaram a conversar sobre a ideia de abrir um negócio. Do trio fortemente cafeinado, Gordon Booker era obcecado por café de qualidade premium, um conceito estranho para os americanos na época. Gordon fazia viagens regulares a Vancouver para buscar grãos melhores do que qualquer coisa que pudesse encontrar em casa, e à medida que sua reputação crescia por trazer café superior do Canadá, seus amigos e colegas começaram a fazer seus próprios pedidos. Aqui estava o momento eureka, a ideia que eles estavam procurando. Os 3 poderiam vender grãos de café de alta qualidade para um mercado que virtualmente não tinha alternativas. Mas, carecendo da perspicácia empresarial necessária, eles sabiamente buscaram a mentoria de alguém que estava fazendo exatamente o que eles pretendiam alcançar. Esse homem era Alfred Pitt, um empreendedor que introduziu o café premium nos Estados Unidos, tornando-se, em essência, o antepassado da indústria cafeeira da América. Pitt administrava uma loja de café boutique em Berkeley, Califórnia, comprando grãos de alta qualidade e torrando-os em seu armazém. Sob sua mentoria, Booker, Siegel e Baldwin fizeram conexões valiosas com corretores de café de alta qualidade e aprenderam a arte de torrar seus próprios grãos arábica. Em 1971, em uma pequena loja localizada perto do famoso Pike Place Market em Seattle, os 3 fundadores reuniram seu dinheiro e abriram a primeiríssima Starbucks, vendendo café, chá e especiarias. A lenda popular diz que o nome veio de um personagem de Moby Dick, Starbuck, mas ele evoluiu para o nome atual a partir de um campo de mineração no vizinho Monte Rainier, chamado Camp Starbow. Durante a década seguinte, os 3 fundadores abririam outros 5 locais em Seattle, à medida que o nome Starbucks se tornava sinônimo de qualidade. Surpreendentemente, no entanto, você não podia comprar uma xícara de café pronta em nenhuma loja Starbucks. Eles vendiam apenas os grãos e o equipamento de infusão para preparar o café em casa. Mas tudo isso estava prestes a mudar quando um vendedor de máquinas de café entrou em uma de suas lojas. Howard Schultz, na época com 28 anos, trabalhava para a empresa sueca Hammarplast, que vendia eletrodomésticos europeus de alta qualidade para o crescente mercado dos Estados Unidos. Quando ele notou que um de seus clientes em Seattle estava comprando mais máquinas de café do que a loja de departamentos Macy's, ele soube que tinha que verificar por si mesmo. Ao entrar na Starbucks pela primeira vez e ser saudado pelo aroma de café recém-moído, além de uma amostra saborosa de Sumatra prensado na cafeteira francesa, ele percebeu que não estava apenas em uma loja de café, ele estava em casa. Ao provar a amostra, Schultz comentou que nunca tinha provado uma xícara de café tão boa até aquele momento. Talvez compreensivelmente, já que o café era amplamente considerado como fraco, barato e de sabor insosso. Não existiam casas de café dedicadas, e o café que se bebia em casa vinha liofilizado em uma lata. Percebendo que havia tropeçado em algo notável, Schultz pressionou os fundadores pedindo para ser contratado para a equipe.
E embora levasse um ano para convencê-los, Howard Schultz foi nomeado diretor de vendas e marketing da Starbucks em 1982. No ano seguinte, os fundadores enviaram seu novo diretor para uma feira de comércio em Milão, na Itália. A viagem de uma semana foi a primeira vez dele no país e mudaria sua vida para sempre. Enquanto explorava as ruas desta cidade italiana, foi impressionado pelo número de cafés em cada esquina e praça. Schultz foi cativado pelo teatro desses cafés, com baristas fazendo seu café na sua frente enquanto você relaxava em uma atmosfera de comunidade. Aqui estava algo único e especial, e Schultz correu de volta para seus bosses na América para contar tudo sobre isso. Uma ideia estava fervendo na mente de Schultz. Talvez a Starbucks estivesse na parte errada do negócio de café. Assim que retornou a Seattle, ele apresentou o conceito do café inspirado na Itália para seus bosses, mas eles não ficaram impressionados. Suas lojas estavam funcionando, estavam crescendo e as pessoas adoravam comprar seus grãos. Por que consertar algo que não estava quebrado? Mas Schultz, um mestre de vendas, venceu pelo cansaço, totalmente convencido de sua ideia de que a experiência era tão importante quanto a própria bebida. Relutantemente, seus bosses cederam e testaram o conceito com um balcão de café em um novo local. E embora o café estilo italiano tenha sido um sucesso, Schultz não conseguiu convencer os fundadores de que este era o futuro da Starbucks. Foi um fim amargo, e ele tinha dado o seu melhor. Mas em 1985, Schultz levou a Starbucks em derrota, pelo menos por enquanto. Howard Schultz sabia o que significava trabalhar duro e fazer sacrifícios. Crescendo em conjuntos habitacionais em Brooklyn, Nova York, ele chegou a vender seu próprio sangue para conseguir pagar a faculdade. Mas aqui estava sua grande visão, seu sonho escapando entre seus dedos, quando ele dava as costas para o negócio de grãos de café da Starbucks. Convencido de que sua ideia funcionaria, ele abriu seu próprio café, Il Giornale. No seu café, Schultz usava grãos fornecidos pela Starbucks para casar a ideia de um grande café com uma atmosfera confortável para bebê-lo, um terceiro lugar entre casa e o trabalho. Mas com o tempo passando, o amor de Schultz pela Starbucks não diminuiu. Havia algo naquela sereia verde que continuava chamando-o para trás. E, como quer o destino, os fundadores da Starbucks começaram a enfrentar problemas financeiros. 2 anos após adquirirem a Peet's Coffee em 1984, talvez percebendo que tinham dado um passo maior que as pernas, eles decidiram focar suas energias na Peet's Coffee em vez da Starbucks. Em 1986, os fundadores decidiram vender seus interesses remanescentes na marca Starbucks. Eles não conseguiam pensar em mais ninguém que preferiam ver assumindo o comando do que seu ex-empregado, Howard Schultz. Schultz agarrou a oportunidade, mas quando contou seus grãos, estava longe de conseguir pagar o preço de 3,8 milhões de dólares que eles queriam pela empresa. Após receber um período de exclusividade de 60 dias para levantar o financiamento, Schultz começou sua turnê procurando investidores ambiciosos que acreditassem tanto quanto ele na transformação da cultura do café na América. Mas mesmo para Schultz, seria uma proposta difícil. Na época, o consumo de café nos Estados Unidos estava em declínio por mais de 2 décadas, à medida que os refrigerantes subiam em popularidade. Além do declínio no consumo, Schultz queria que os clientes pedissem suas bebidas em uma linguagem estrangeira starbuckiana, introduzindo novas palavras ao vocabulário americano como café latte e grande cappuccino. Sua viagem à Itália também ajudou a inspirar outras ideias, como substituir pequeno, médio e grande por tall, grande e venti. Em seu movimento mais ousado, a proposta de Schultz aos investidores incluía um plano para vender seu café de alta qualidade pelo alto preço de $3 a xícara, talvez levando alguns clientes a comentar: $3? Você está me brincando? Esse foi um movimento particularmente ousado, considerando que os americanos pagavam apenas 50 centavos por uma xícara de café, se é que bebiam. Mas no verão de 1987, Schultz conseguiu o incrivelmente impossível e levantou os 3,8 milhões de dólares necessários para adquirir a Starbucks. Ao assumir o controle e fundir-se com o Il Giornale, a audácia e robusta visão de Schultz começou a tomar forma.
Intuitivamente, Schultz sabia exatamente como trazer o café de volta à mente da América. Expansão. Ao seu líder, a Starbucks contratou gerentes de primeiro escalão e pressionou para crescer em novos mercados o mais rápido possível. Em 5 anos, a Starbucks tinha 140 locais e entrou com a papelada para abrir capital em 1992. No dia do seu IPO, a Starbucks precificou suas ações em $17 cada, arrecadando com sucesso $25 milhões, oferecendo apenas 12% da empresa. A injeção de dinheiro permitiu que Schultz acelerasse sua já rápida expansão, e em apenas 2 anos após abrir capital, o número de lojas da empresa já havia triplicado. Em 1996, a Starbucks abriu sua 1000ª loja e estreou sua primeira localização internacional no Japão. 3 anos depois, a Starbucks dobrou de tamanho novamente, com um total de quase 2.500 lojas. Para entender a estratégia de Howard Schultz, você tem que imaginar o burburinho em torno do lançamento de tantas Starbucks. Parecia que elas estavam surgindo em cada esquina, e talvez fosse precisamente esse o objetivo, pois levava os observadores a ver do que se tratava todo aquele alvoroço. Enquanto abria novas lojas a uma velocidade vertiginosa, outra chave para a grande estratégia de Schultz era manter a consistência. Se você entrasse em uma Starbucks, fosse em Tóquio ou Seattle, poderia esperar o mesmo café previsível e de ótimo sabor, servido pelo seu familiar barista de avental verde. E como se viu, esta foi uma receita para o sucesso. Após um trabalho árduo por 13 anos, Schultz introduziu na América a cultura do café nascida de sua primeira viagem à Itália. Mais impressionante ainda, Schultz conseguiu mudar a forma como os americanos pensam sobre o café. Quando a Starbucks estreou inicialmente, muitos clientes reclamaram que seu café era forte demais. Mas Schultz persistiu, acabando por convencer a América de que era assim que o café deveria ser. Depois de realizar sua visão de trazer café de alta qualidade para as massas, Schultz deixou o cargo de CEO em 1º de junho de 2000, com a empresa financeiramente forte e indo na direção certa, com mais de 2.800 lojas. Schultz recuou para um papel menos prático, permanecendo no conselho da empresa como seu estrategista global-chefe. No entanto, sob nova gestão, a sereia da Starbucks se perderia no mar enquanto seus executivos traçavam um novo curso em direção a uma expansão ainda mais rápida. De 2000 a 2007, o crescimento da Starbucks mais do que quadruplicou, e ao longo desses 7 anos, a Starbucks adicionou uma média de 1.500 lojas por ano, ou mais de 4 locais por dia. Mas a expansão da empresa não veio sem dores de crescimento. Em uma ocasião infame, a Starbucks cometeu o erro dispendioso de abrir uma loja dentro da cidade proibida de Pequim, de 600 anos. A mídia chinesa atacou a Starbucks, acusando a empresa de diminuir a cultura chinesa, indo ao ponto de descrever o incidente como uma invasão no próprio coração da história da China. Alguns até compararam o incidente a abrir uma Starbucks dentro da Casa Branca. Em meio a protestos e exigências, a Starbucks foi forçada a fechar a loja controversa em 2007. Em seu auge, a Starbucks crescia a taxa impressionante de uma nova localização a cada 4 horas. Na superfície, as coisas nunca pareceram melhores para a empresa de café, pois Wall Street recompensava a Starbucks por suas receitas e lucros recordes ano após ano. Mas, como se viu, todo aquele hipercrescimento estava mascarando um problema insidioso que estava silenciosamente erodindo os próprios alicerces da empresa. E conforme a gerência avançava, o desastre logo se seguiu. Como os novos executivos estavam prestes a aprender, adicionar mais água a um café o torna maior, mas não o torna melhor. Embora os números de faturamento e lucro da empresa estivessem aumentando, as vendas nas mesmas lojas estavam diminuindo, pois a Starbucks canibalizava sua própria participação de mercado com a saturação excessiva. Mas o pior de tudo é que a gerência vinha cortando gastos há anos,
priorizando lucros em detrimento da qualidade do produto e da experiência do cliente, sacrificando os valores fundamentais que Howard Schultz havia instituído. Longe estavam os dias em que os baristas pressionavam o café manualmente, pois a gerência optou por máquinas de expresso totalmente automáticas para bombear lattes como uma linha de montagem. E conforme os drive-thrus substituíam a sensação de comunidade, parecia que a Starbucks havia perdido sua alma. Durante esse tempo de crescimento rápido, o preço das ações da Starbucks triplicou, ajudado pela economia próspera da época. Mas a crise financeira global de 2008 não foi gentil com a rede de café. À medida que os consumidores perdiam seus empregos e viam suas economias caírem pela metade, as carteiras começaram a apertar, e de repente, o luxo de uma bebida de $8 não fazia mais sentido. Em um memorando vazado, Schultz reclamou com a alta gerência da Starbucks que eles haviam removido o romance e o teatro que eram essenciais para a marca. O café ensacado removeu o aroma distinto quando se entrava. Máquinas automáticas economizavam tempo, mas sacrificavam a experiência. E no que agora parece um déjà vu, a empresa recorreu a Howard Schultz para salvar o dia. Com o preço das ações da empresa despencando, Howard Schultz retornou como CEO da Starbucks em 8 de janeiro de 2008. Suas primeiras tarefas incluíram demitir altos executivos, fechar centenas de lojas e restaurar a empresa aos seus princípios fundadores de qualidade do produto e experiência do cliente. Para mostrar ao público que a Starbucks estava falando sério sobre o retorno à qualidade, Schultz fechou todas as lojas americanas por uma tarde inteira em 26 de fevereiro de 2008 e, por 3 horas, os baristas foram retreinados sobre como preparar suas bebidas exclusivas. Estima-se que esse movimento custou à Starbucks $6 milhões em vendas, mas, aos olhos de Schultz, era essencial para devolver à Starbucks sua antiga glória. O novo CEO também trouxe de volta os grãos de café moídos na hora e as máquinas de expresso manuais originais da La Marzocco, restaurando o romance e o espetáculo de ver os baristas fazerem seu café. Com incrível visão de futuro, a Starbucks também contratou seu primeiro diretor técnico e lançou o cartão de fidelidade Starbucks. O novo foco no digital eventualmente abriu caminho para a Starbucks lançar seu próprio aplicativo, que agora é responsável por notáveis 30% das vendas totais da empresa. Sob a nova direção de Schultz, pela segunda vez, a Starbucks prosperou, com o preço de suas ações subindo quase 1.600% em 9 anos. Com a qualidade de volta aos trilhos, Schultz retomou a expansão da empresa. Um de seus principais mercados-alvo era a China, um país onde agora abrem uma loja a cada 15 horas. Em dezembro de 2016, confiante de que os princípios fundadores da Starbucks estavam agora permanentemente enraizados na cultura da empresa, Howard Schultz renunciou novamente como CEO, deixando as rédeas para o então diretor de operações da Starbucks, Kevin Johnson. Sob a visão e orientação de Schultz, a Starbucks cresceu de um pequeno ponto de venda de equipamentos e grãos para um gigante multinacional de $100 bilhões. Mas o mais inspirador de tudo é que a Starbucks permaneceu fiel a uma filosofia de responsabilidade social corporativa, uma crença de que os lucros devem vir sempre em segundo lugar em relação às pessoas. É uma filosofia nascida das próprias lutas de Schultz, que ele enfrentou crescendo nos conjuntos habitacionais do Brooklyn. Schultz foi profundamente afetado em uma ocasião específica, quando tinha 7 anos, ao voltar para casa e encontrar seu pai deitado em um sofá com a perna engessada. Mais cedo naquele dia, seu pai havia sido demitido de seu emprego como motorista de caminhão de entrega após quebrar o quadril e o tornozelo no trabalho. Com seu pai como o ganha-pão da família, foi devastador para o jovem Howard Schultz. Howard comentou mais tarde que se propôs a construir a empresa para a qual seu pai nunca teve a chance de trabalhar. E, por fim, ele permaneceu fiel a essa promessa. Hoje, a Starbucks paga mais em custos de saúde do que paga por grãos de café em suas lojas na América do Norte. Na busca por construir uma empresa honrosa,
Schultz também queria criar um lugar onde os funcionários se sentissem como uma família. Por isso, Schultz não chama seus baristas de funcionários, mas sim de parceiros. Impressionantemente, a Starbucks também cobre as mensalidades da faculdade para seus parceiros, ao mesmo tempo que oferece opções de ações para todos os indivíduos, incluindo seus baristas. É claro que permanecer fiel a essa responsabilidade social e aos valores de atendimento ao cliente, qualidade e uma experiência melhor levou a Starbucks de tempos difíceis para onde ela está hoje. Esperamos que a história da Starbucks inspire você a permanecer fiel ao que mais importa diante da oposição e daquelas vozes que lhe diriam o contrário.